Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Heráldica, a parte do conhecimento humano dedicada ao estudo dos brasões, símbolos visuais que identificam autoridades, instituições, pessoas e famílias. Afinal, existem brasões de família? Quem pode usar um brasão? Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno, com vasta pesquisa e mesmo formação em heráldica, muito provavelmente sendo esse o assunto que eu mais estudei e pesquisei em toda a minha vida. Por isso, me senti motivado a, neste vídeo, abordar este assunto e esclarecer de vez algumas questões. Afinal de contas, brasões são individuais de detentores de títulos de nobreza, por exemplo? Existem brasões de família? Quem pode usar um brasão? Quem pode criar um brasão? Bom, uma pesquisa rápida na internet vai nos revelar que heráldica estuda brasão, que o elemento central do brasão é um escudo, que o escudo pode ser dividido em 9 partes, na verdade não é bem assim, mas que as divisões do escudo são chamadas de partições, que as cores usadas nos brasões são chamadas de esmaltes e metais, que cada país tem um formato de brasão diferente, mais ou menos, que os elementos que estão em volta do escudo no brasão são chamados de adorno ou de ornato, e mais alguns detalhes desse tipo de informação. E isso é muito bom, é legal saber, conhecer. O problema é que tem muita gente que, de posse dessas informações facilmente encontradas pela internet afora, em vez de utilizar esse conhecimento inicial, elementar, como ponto de partida e buscar ainda mais conhecimento e buscar aprender mais e pesquisar mais, digo para vocês, há muito mais o que aprender. Já se sente o rei de armas, o oficial de armas, o arauto de si mesmo, e sai por aí emitindo opiniões, pareceres e doutrinas, muitas vezes com uma empáfia, uma soberba, que chega a soar vergonhoso para quem entende um pouco mais do assunto. E eu tenho visto, infelizmente, isso se multiplicar exponencialmente na internet, em grupos, em redes sociais, que me vi mais do que motivado, me vi obrigado a me posicionar, a me manifestar a respeito. Uns afirmam por aí que toda família, todo sobrenome tem um brasão. Outros provam por A mais B que não existe brasão de família. E na verdade o que é realmente difícil de provar é qual dessas afirmações é mais mentirosa, qual desses especialistas é mais falso. Porém aqui é necessário fazer uma justa distinção. Só pode ser corretamente chamado de brasão aquilo que é o símbolo visual que é brasonado, ou seja, que tem todos os seus elementos rigorosamente descritos de acordo com a observância de regras, convenções e tratados heráldicos em um diploma, um dispositivo legal de uma autoridade maior que o concedeu. Assim, os outros tipos de identidade visual de outras origens são mais corretamente chamados de emblemas, ainda que não necessariamente brasões. Mas falando de brasões, se não existem brasões de família, se brasões são individuais, então para que servem as chamadas regras de cadência ou blisuras pertencentes a praticamente todos os códigos de heráldica do mundo, ou pelo menos dos países do Ocidente? Sim, há muito mais regras, normas, conhecimento em heráldica do que podemos encontrar numa pesquisa na Wikipédia, por exemplo. Existem, por exemplo, regras de enlace, de elevação de honra, rebaixamento de honra, cadência, que é um sistema de símbolos utilizados para distinguir o brasão de um portador, de acordo com a sua posição, daqueles do chefe de uma casa armorejada, por exemplo, ou seja, uma casa, uma família que recebeu um brasão. Se observarmos os brasões dos membros da realeza britânica, ou espanhola, ou seja belga, veremos que estes usam o mesmo escudo, o da família real, da casa real, acrescido das chamadas peças de cadência, dos símbolos de cadência, conforme a sua posição naquela casa, naquela família.
Aí tem um ponto interessante que merece ser destacado, que é o fato de as famílias reais, principescas, soberanas, de uma maneira geral, têm o senhorio sobre um domínio, sobre um território, de modo que vai haver quem diga que estas armas são as mesmas, utilizadas por diferentes membros da família, porque são as armas do domínio e não da família. Mas vejamos, os principais nomes de origem portuguesa têm sua origem no período feudal e estão de fato associados ao senhorio sobre um domínio, como, por exemplo, a família Costa, que descende de Gonçalo da Costa, feito senhor da Casa de Costa por mercê de Dom Afonso III, rei de Portugal, no século XIV. Porém, no Brasil Império, cujos títulos nobiliárquicos não eram hereditários, mas sim ad persona, e não implicavam qualquer tipo de senhorio, em 1888 foi concedido o título de Marquês da Gávea a Manuel Antônio Fonseca Costa, cujo brasão nada mais era do que um escudo partido com as armas de Fonseca e Costa. Mas ainda em 1841, Joaquim José Pereira de Faro foi feito barão do Rio Bonito, recebendo por armas novamente um escudo partido com as armas de Pereira e de Faro, uma das famílias mais nobres de Portugal. Após sua morte, seu filho, José Pereira da Rigue de Faro, recebeu o título de segundo barão do Rio Bonito e, por armas, um escudo esquartelado com as armas de seu pai à esquerda, direita do brasão, e de sua mãe à direita, esquerda do brasão, mesmas armas assumidas por seu sobrinho, José Pereira de Faro, o terceiro barão do Rio Bonito do Império do Brasil. São inúmeros os casos como esse no Império do Brasil, de nobres que transmitiram suas armas aos seus descendentes e legítimos sucessores. Então podemos concluir que quem diz que não existe brasão de família, que brasão é uma concessão individual, está errado, portanto? Não totalmente. Vejamos, por exemplo, o sobrenome de um casal, né, legitimamente consorciado e que tem o sobrenome Costa, por exemplo, segundo a legislação brasileira, este é o seu sobrenome de família, o seu nome de família. Ao nascer, seu filho certamente herdará o seu nome, este sobrenome, e o filho de seu filho, e assim sucessivamente. Só que esta herança ela não se dá automaticamente. É necessário que se proceda a um registro, de acordo com a legislação específica, em um cartório de registros, comprovando-se documentalmente esse direito de herança, porque o nome de fato é da família. No entanto, o seu registro, o seu assento, ele é individual e deve ser feito individualmente. Da mesma forma, é o brasão de armas. Ele é um bem imaterial da família, a partir do momento que passou a estar associado ao seu portador, transmitido por direito de herança, mas assim como o nome, o seu registro, o seu assento, deve ser feito individualmente. Então quer dizer que se o meu sobrenome é Costa, por exemplo, né, o brasão dos senhores da Casa de Costa é o meu brasão de família? É o brasão da minha família? Bom, se eu conseguir provar documentalmente que eu sou legítimo herdeiro direto da última pessoa que usou esse brasão, sim, com certeza. Eu posso usar esse brasão como brasão da minha família? E é aí que existe, outro ponto em torno do qual existe muito mais desinformação do que informação útil, construtiva. Então vamos antes responder a outra pergunta. Para que você vai utilizar um brasão? Essa pergunta é interessante porque hoje em dia existem muitas lojas, sites, quiosques, pessoas individuais que vendem chaveiros, canecas, quadros, todo tipo de souvenir com os chamados brasões de família. E os doutores em heráldica pela Wikipédia, os arautos de si mesmo, abominam essa prática, inclusive associando a termos como fraude, crime, estelionato, etc. E eu advirto que realmente existe um risco de você comprar algo que talvez nem seja de fato um brasão de verdade, algo tirado de trás da orelha, um emblema qualquer como sendo um brasão de família.
Agora, se for autêntico, o brasão é da família mesmo. Vamos lá, o fato de você comprar um quadro com um brasão que pertenceu a alguém que de alguma forma está associado ao seu sobrenome não te torna membro da casa e tampouco legítimo herdeiro. No entanto, da mesma forma, quando você compra um quadro com o escudo, o emblema do time de futebol para o qual você torce, uma camisa com esse mesmo símbolo, não te torna nem jogador nem funcionário do clube. Muito provavelmente o clube para o qual você torce nem sabe que você existe, e você sabe disso, e você tem consciência disso, e ainda assim você usa tais símbolos para reverenciar, para celebrar, para exaltar as suas conquistas, as suas vitórias, os seus títulos e assim por diante. Contando que esteja claro para você que você não é jogador nem funcionário do clube de futebol e tampouco herdeiro do último utilizador daquele brasão, não tem problema algum você ter na parede da sala da sua casa, no adesivo do seu carro, onde quer que seja, algo que lembre o orgulho que você tem de torcer para aquele time, ou de ostentar o mesmo sobrenome que muito provavelmente lhe confere alguma ascendência de um passado nobre, de feitos nobres, de conquistas nobres. Hoje em dia, na maioria dos países onde há uma autoridade heráldica, não é preciso ser nobre para ter um brasão, para registrar o brasão nessa instituição, nessa autoridade, né? Na Inglaterra, por exemplo, são vários as condições que tornam uma pessoa, que dão a uma pessoa o direito de registrar um brasão, um título ou homenagem pública, uma comenda, uma ordem honorífica, por exemplo, ou mesmo um diploma de formação universitária, te dá o direito de registrar o seu brasão no College of Arms, né? A Academia de Armas, o órgão oficial do governo britânico responsável pelo registro de brasões. É o caso, por exemplo, de Kate Middleton, hoje a duquesa consorte de Cambridge, que antes de se casar com o príncipe William era de fato plebeia, né? E já possuía o seu brasão. Na Holanda, de acordo com a legislação vigente, qualquer cidadão pode registrar o seu brasão, em todos os casos, desde que obedecendo às regras heráldicas e que respeite o direito das famílias encartadas, ou seja, que não seja plágio de outro. Se você tem um direito legítimo e direto de herança de um brasão, será feito o que chama-se de validação, né? E você passará a ter o direito de usar aquele mesmo brasão que outrora foi usado por outro antepassado seu, de qual você tenha ascendência direta e legítima. Outros, mesmo que da sua família, não poderão usá-lo, a menos que com a devida distinção, de acordo com a posição que ocupe na família em relação a você. Se não tiver qualquer direito de herança, você poderá criar um brasão, registrá-lo, desde que obedeça às regras heráldicas e não infrinjam o direito de outras famílias, e da mesma forma, seus filhos, seus descendentes poderão no futuro validá-los e usá-los por direito de herança, mesmo que você não tenha qualquer título de nobreza ou fidalguia. Isso é bem simples. Se você morasse na Inglaterra, na Holanda, na maioria das monarquias atuais, ou mesmo em outros países como a África do Sul, por exemplo, que tem uma autoridade heráldica, você teria o direito de adotar, de registrar seu próprio brasão de armas, desde que de forma correta, em observância e obediência às leis heráldicas vigentes. Então, por que o fato de você ser brasileiro, de você ter nascido no Brasil, te torna menor em direito do que estes? Porque estes têm direito de validar as armas dos seus antepassados ou de registrar as suas próprias e você não. Agora, só é importante, de fato, a observância correta das normas, regras e convenções heráldicas. E digo para você, vai muito além de uma pesquisa na Wikipédia. Eu vou dar 2 exemplos que ilustram bem. Aqui no Brasil existe um ateliê heráldico, né, que eu observei que todos os brasões que ele cria o faz filetado de ouro. Eu particularmente achei inteligente,
uma vez que o filete é uma variação de carga heráldica ordinária, né, que pode contar perfeitamente como uma distinção conforme prevê a lei heráldica e que não afeta quase em nada a estética do brasão original, se for o caso. Por outro lado, eu vi em um grupo alguém exibindo o seu brasão pessoal assumido, composto por ele mesmo, e que tinha nesta composição uma peça que chamamos de planície, né, que é uma faixa fina menor do que a metade da campanha. Na heráldica portuguesa, essa peça praticamente não é usada, mas na heráldica inglesa isso é uma peça de rebaixamento de honra, né? E mais especificamente, um símbolo de covardia. O brasão com essa, entre outras, acho que mais de uma dezena de peças, é o chamado brasão de honra rebaixada, ou brasão minguado, e serve exatamente para registrar um ato desonroso de seu portador. Nesse caso, por exemplo, um ato de covardia, e é extremamente vergonhoso para quem entende. Então, via de regra, se quer criar um emblema heráldico, um brasão assumido, como queira chamar, para seu uso pessoal próprio, não papagaia, tá? Naquilo que a gente não domina completamente, menos é sempre mais, para acabar não passando vergonha achando que está arrasando e principalmente ainda pagar de especialista. Fora isso, fique inteiramente à vontade, é parte do direito sagrado e consagrado de personalidade você criar sua identidade visual, seus símbolos visuais, ou usar, ostentar aqueles que para você represente a sua memória, a sua história, o legado dos seus antepassados, desde que sem infringir o direito de ninguém. Você certamente faria isso de forma correta e oficial se morasse na Inglaterra e na Holanda, então por que não? E para finalizar, sim, existe brasão de família, eu até diria que brasão é de família, é um bem imaterial transmitido por direito de herança, embora não exista brasão de sobrenome. E tanto quem diz que não existe brasão de família, quanto quem diz que todo sobrenome tem o seu brasão, não faz a menor ideia do que esteja dizendo, ou é mal intencionado mesmo. Então é isso. Espero ter ajudado a elucidar essa questão, espero ter contribuído de alguma forma, principalmente para acabar com essa conversa mole, com essa lenga-lenga toda. Mas se você ainda tiver alguma dúvida a respeito, ou quiser fazer algum comentário, alguma contribuição, diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo o porquê. Se achou essas informações interessantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, sobretudo com aqueles que têm dúvidas declaradas a respeito dessa questão, ou daquele especialista, doutor em heráldica pela Wikipédia, que sai afirmando isso ou aquilo, ou mais ainda quem acha que está arrasando e na verdade está passando vergonha. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau e que a verdade nos liberte.